Oi pessoal, vamos falar hoje um pouquinho do passo a passo da organização do buffet no dia da festa. Como que funciona toda essa dinâmica desde o momento que a gente chega no local da festa, monta a cozinha, organiza a equipe, organiza os equipamentos, a comida e toda a dinâmica para poder servir o salão, tá? Eu acho que assim, a gente tem, né, toda uma preparação de buffet antes, né, com o material, com a separação do material, com a preparação das comidas, com a escala das equipes, mas na hora, no dia da festa, é a hora da verdade mesmo, é a hora que tem que dar certo, que tudo tem que funcionar. Então essa engrenagem nesse dia precisa de uma atenção especial, porque é ali que a coisa vai acontecer. Não tem uma segunda vez, as pessoas não casam de novo para a gente reparar algum erro que pode acontecer, não fazem aniversário de novo. Aquele momento para o nosso cliente é inesquecível. Então a gente tem que estar preparado, né, organizado para entregar o máximo, seguindo a expectativa do cliente. Então, principal coisa no dia da festa, esse passo a passo de organizar o buffet, a palavra-chave é realmente organização. Organizar a sua equipe, organizar os processos que você vai ter antes da festa, o que precisa ser feito, quem vai fazer cada função, cada atividade, definir exatamente a pessoa responsável por cada atividade. Porque a gente chega na festa, né, com um time de, às vezes, né, dependendo do tamanho da festa, mas assim, uma média de 30 garçons, né? Uma média de 300 pessoas, 30 garçons, 10 pessoas na cozinha. Então a gente tem material humano, vamos dizer assim, né? A gente tem pessoas para executar, mas se não tiver organização, não tiver função definida, não tiver clareza da atividade que cada um vai executar, vai virar uma bagunça, um samba, né? Que ninguém vai saber nada, vai ficar todo mundo perguntando para o maître ou para o responsável da cozinha o que tem que fazer, e fica aquele tempo perdido, né, sem avançar no que realmente tem que ser feito, e o maître sobrecarregado de ter que ficar lidando com a explicação dessas funções. Então, quando você definir a escala da equipe, a minha sugestão principal, assim, definiu a escala da equipe, você já define a função que cada pessoa vai ocupar no dia da festa. Então, quando chega lá todo mundo, o maître vai delegar para cada um a sua atividade. Então, tem os garçons que vão fazer a conferência do material, tem os garçons que vão higienizar esse material, tem os garçons que são normalmente os mais novatos, né? Eu não sei como que vocês fazem, mas normalmente as pessoas que estão começando, a gente deixa ali de stand-by, né? Não pode ainda delegar nenhuma função com muita responsabilidade. Vão dobrar os guardanapos, tem o garçom que vai ficar já atento na bebida, para colocar a bebida para gelar junto com a supervisão dos copeiros. Tem os garçons que já estão no nosso buffet há bastante tempo, que também ajudam na produção dos canapés, também dão um suporte para a equipe da cozinha na produção dos canapés. Então, todo mundo já chega na festa com a sua função clara e definida. E o maître vai só supervisionar a execução desse passo a passo. Normalmente, a gente chega 4 horas antes do evento. É sempre uma questão, né? Porque depende do evento, né? Depende da complexidade do evento, se é um serviço que a gente está acostumado a fazer ou um local que a gente está acostumado a trabalhar. Então, assim, já está tudo mais ou menos dentro do previsto. Então, a operação acontece confortavelmente nessa preparação em 4 horas. Quando é um local que a gente não conhece, e por isso que a gente tem que estar atento nessa questão de visitar o espaço antes de fazer a festa. Eu até vou fazer depois um vídeo para vocês explicando melhor sobre essa questão da visita técnica. Mas quando é um local que a gente não conhece ainda, que a gente não trabalhou, que a gente não sabe como é a dinâmica, né, dos equipamentos, às vezes, ou da disposição da cozinha, como que vai funcionar, o ideal é chegar um pouquinho antes para
ter essa brecha de você ter um tempo maior para se organizar. Mas normalmente 4 horas antes da festa é um tempo ok de preparação. Quando as festas são menores e acontecem às vezes na casa dos clientes, né, que a gente vai entrar na cozinha da casa da pessoa, às vezes no final de semana, né, no domingo, às vezes almoço de domingo, e aí a gente chega na casa da pessoa muito, muito cedo, acaba atrapalhando um pouco a dinâmica da casa, né? Então, com eventos menores e com uma equipe mais ajustada, você consegue encurtar um pouco esse tempo. Mas a média nos casamentos e em locais que a gente está acostumado a trabalhar são 4 horas de antecedência para toda essa preparação. Tem essa questão da visita técnica, que você já tem que estar preparado com o tipo de equipamento que você vai encontrar, se realmente você vai poder usar esses equipamentos, em que condições eles vão estar, porque isso tudo vai fazer diferença nesse tempo. Você não pode chegar lá contando que vai usar o forno e na hora que for usar, o responsável da casa de festa falar que o forno não está funcionando ou que você não pode usar. Você teria já que ter levado o seu forno. Então, toda a equipe já vai sabendo, olha, a casa de festa tem forno, tem fogão, tem pia, tem geladeira, ou não tem nada, vai levar tudo e vai ter que montar tudo. Então, todo mundo já vai preparado para executar esse serviço. A organização é a chave do sucesso do seu evento. Você não pode deixar isso para segundo plano. Você precisa mapear tudo o que você vai ter necessidade de levar e quando chegar lá fazer a revisão de se todos os equipamentos e todo o material estão lá para você executar o serviço que você se propôs. Tem esses garçons que ficam responsáveis por fazer a checagem do material. Então, o que acontece? Eles pegam a lista de material que sai do buffet com todo o material que foi pedido, né, para o evento, a lista do que foi pedido para fazer o serviço, e quando chega na festa, eles abrem todas as caixas e fazem a contagem de todo esse material, para certificar, para ter certeza que está tudo ali disponível na hora do evento. Não adianta na hora de servir a mini porção ficar pensando, gente, cadê o pratinho? Cadê o garfinho? Com qual louça que vai essa comida? A gente não pode deixar isso para ser falado, resolvido e acordado na hora que o evento está acontecendo. É igual o avião está voando, ele não pode pensar se o avião está com combustível depois que já está lá em cima. A hora que começa a festa, a gente já tem que estar com tudo isso já bem definido e bem mapeado. Então, esse garçom vai ficar responsável pela checagem do material, vai ter a pessoa da cozinha, o responsável da cozinha, vai ficar responsável pela checagem do cardápio e se todos os itens do cardápio, as comidas, estão ali para serem preparadas para a festa. Fazer a revisão dessa comida, das quantidades e fazer essa preparação antes da festa. E um segredo também, assim, para que tudo comece tranquilamente, né? Depois de você se organizar, de instalar os equipamentos, de fazer a contagem do material, na parte das comidas, a equipe da comida, responsável pela comida, já vai também deixando essas comidas já engatilhadas para serem servidas na hora que começar a festa. Não adianta 5 minutos antes começar a preparação dos canapés, começar a assar as coisas no forno. Esse tempo de 4 horas, ele é suficiente tanto para estrutura de louça quanto para preparação na cozinha. Então, as pessoas na cozinha já vão dando andamento na produção dessa comida, já vão começando a colocar os salgados de forno nos tabuleiros, já fica tudo pronto nos tabuleiros, já montados, já são pré-aquecidos no forno e na hora de servir eles terminam de assar, mas num tempo muito mais rápido do que se você for montar na hora que começar a festa, começar a botar um por um no tabuleiro. Então essas 4 horas de antecedência é para você se preparar para começar a festa com tudo já engatilhado para o serviço acontecer da
na maior tranquilidade, tá bom? Então, aqui contando uma história para vocês, assim, que foi coisa de muito tempo atrás, né? A gente vai passando por várias experiências nessa hora da montagem da cozinha, né? E acho que o que aconteceu foi importante para a gente se organizar e realmente usar isso como palavra-chave para o nosso processo, né? Do passo a passo no dia da festa, né? Dessa organização. Quando a gente foi fazer uma das maiores festas que a gente, no momento, tinha para fazer, de 600 pessoas, um desafio enorme, assim, coisa de 15 anos atrás, né? Na DA Gastronomia. E aí, a gente nunca tinha trabalhado com esse número de pessoas, achou que tinha condição, né? Sempre um passo a mais, um desafio a mais. Mas a equipe não foi totalmente ajustada, não sabia o que cada um tinha que fazer. Como eu falei antes, estava todo mundo meio perdido, então a gente tinha muitas pessoas, mas pouca ação, né? Porque estava todo mundo dependendo de uma ordem de comando, de faz isso, faz aquilo, pega isso aqui, pega aquilo ali. Então a equipe não estava treinada para executar e isso atrasou muito o processo. O material estava todo ali, tudo que foi pedido estava ali, estava nas caixas, só que ficou dentro das caixas. Ninguém teve a ideia de chegar na hora da festa, abrir todo o material e conferir. Confiou de que quem tinha mandado do buffet tinha mandado o material, deixou na caixa para pegar só na hora que precisasse. Só que a hora que precisasse, numa festa de 600 pessoas, é uma hora que é coisa de segundo. Preciso para agora, já tinha que ter pego ontem e já não está aqui desde a semana passada. Assim, é um tempo que não existe. Se ele não está ali disponível para você lançar a mão naquele momento, é como se ele não existisse. Então, de nada adiantava a gente ter o material e o material está dentro da caixa, né, embaixo das bancadas. E realmente, assim, criou uma confusão na cozinha, um estresse, né, uma insegurança. E isso tudo tira a gente do prumo, assim, né? Na hora da festa a gente fica nervoso, fica ansioso, o cliente na festa cobrando, a comida demorando, e a gente sabe que o material está ali. Então, lição aprendida, eu aprendi, não quero que vocês passem por isso depois dessa festa traumática de 600 pessoas, não pelo número, mas pela inexperiência na época de contar com o ovo na galinha, né? De saber que o material está ali, mas estava ali quietinho debaixo da bancada e eu não podia usar na hora que eu precisava, eu não sabia onde ele estava. Então, minha sugestão para vocês, minha dica nessa montagem do dia da festa chegou na festa, abre todo o material, confere, deixa em cima das bancadas, separa já o que vai ser usado para cada coisa, porque isso vai adiantar muito mais o seu processo na hora do serviço e vai tudo acontecer com muito mais tranquilidade. Outra coisa também que precisa ser organizado no dia da festa é a parte da copa, né, das bebidas. As bebidas normalmente que o buffet leva, no nosso caso, a gente leva cerveja, refrigerante, água e sucos, né, as bebidas não alcoólicas e a cerveja. E os clientes fornecem as bebidas alcoólicas, que aí fica a gosto deles, né, o espumante, o vinho tinto, o vinho branco, o uísque. Só que a cozinha, a copa, no caso, é que fica responsável por administrar essas bebidas fornecidas pelo cliente. A gente tem que ir aos poucos gelando essa bebida, porque na maioria das vezes, como são bebidas mais caras e o cliente não investe, às vezes, na compra total dessa quantidade que vai servir na festa, hoje em dia, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, tem muitas empresas que fazem consignação dessa bebida. O cliente compra uma parte e deixa outra, a mesma quantidade ali de stand-by para ser consumida se precisar na festa. Se não precisar, ele devolve essa bebida
e aí não paga o total dessa compra, né? Só o que for consumido. Então, o buffet ele é responsável por administrar essas bebidas consignadas também. E é uma coisa de muita responsabilidade, não são bebidas baratas e não são poucas, né? Normalmente espumante e uísque, vinho, são muitas garrafas. Então a gente vai aos poucos administrando essa bebida e colocando no gelo de tempos em tempos, fazendo essa manutenção para ver se precisa colocar mais bebida para gelar para não ter essa perda para o cliente. E aí é importante, nesse caso das bebidas, o seguinte: assim que você receber essa bebida do cerimonial ou do responsável da festa, fazer a conferência da quantidade recebida, dos itens, dos nomes e da quantidade recebida, porque no final da festa você vai precisar prestar contas do que foi realmente consumido durante a festa. Então, vai usando essas bebidas, guarda as garrafas vazias nas caixas, para depois prestar contas para o cerimonial ou para o dono da festa do que foi consumido nessas bebidas. E sempre que tiver esse processo de consignação, tiver essa questão da consignação envolvida, antes de entrar no uso da consignação das bebidas, também entrar em contato, né, solicitar a autorização do responsável ou do cerimonialista para você usar essa bebida consignada. Isso tudo cria uma confiança, né? Gera uma confiança da equipe com o seu buffet, né? De que você está ali também zelando por esse gasto que o seu cliente teve e também usando da melhor maneira possível, sem desperdício e sem também deixar buraco na festa, porque se você demorar também para agir, você de repente não vai ter tempo de colocar essa bebida extra para gelar. Então tem que estar sempre atento durante a festa para fazer essa manutenção de gelar essas bebidas. E na cozinha, como que a gente divide a equipe da cozinha no dia da festa? Como eu falei, essa equipe já vai toda escalada com as atividades definidas do que vai fazer na cozinha. Sempre tem o chefe responsável, que é funcionário do buffet, que está coordenando toda essa produção, né, da cozinha, que já sabe de todo o cardápio que vai ser servido, que vai ser a pessoa que vai estar atento naquele padrão de qualidade da comida. Então ele vai estar de olho na preparação de cada um na sua função. Mas a gente sempre tem uma pessoa que fica responsável pela parte dos canapés, uma pessoa que fica responsável pela parte do forno, uma pessoa na fritura, uma pessoa na louça. Assim, são os 4 setores dentro da cozinha, né? E cada setor, dependendo do número de convidados, precisa de ajudantes. E o responsável, o chefe responsável, olhando por isso tudo. Então, essa organização, o que favorece para o buffet essa organização da equipe da cozinha? Ela traz agilidade, eficiência, padrão de qualidade, porque você tem ali a pessoa que está fazendo o canapé, a pessoa que está acostumada a fazer aquele canapé. Ela não vai fazer canapé e daqui a pouco mexer no forno e daqui a pouco fritar um salgado. Ela vai fazer aquela função do canapé com o máximo de excelência, porque ela está ali para isso. E a festa ganha porque você tem comida saindo de todos esses setores ao mesmo tempo. E isso é um grande diferencial do nosso buffet, que eu também gostaria de compartilhar com vocês, porque eu acho que faz sentido e eu vejo o quanto que isso funciona nas festas aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que em todo lugar do Brasil e do mundo também deve funcionar, que é essa dinâmica da variedade, de você ter sempre uma coisa diferente passando, sendo repetitiva, uma comida gostosa, bem apresentada e na hora certa, na temperatura ideal e na apresentação ideal. Senão fica aquele cardápio todo repetitivo, né? A cozinha toda agora para e monta canapé. Aí daqui a pouco a cozinha toda para e frita salgado. Aí fica só passando salgado frito. Aí a cozinha toda para e salgado de forno. E na dinâmica no salão, as pessoas estão ali consumindo uma coisa muito repetida.
Com esses setores, com essa divisão da equipe da cozinha em setores, você tem eficiência, porque cada um vai executar a sua função, e o salão ganha com essa variedade. Então, isso é uma das coisas assim que é um grande diferencial do nosso buffet, que eu acho que é importante para vocês também, não sei como vocês fazem, mas refletirem como que é essa dinâmica da cozinha de vocês no dia da festa. Sobre os garçons, a mesma coisa. A gente divide a equipe dos garçons por setores de atividade. O que eles vão servir? Vão ter garçons específicos para servir essas bebidas alcoólicas oferecidas pelo cliente. Uísque, prosecco, vinho tinto. A gente vai eleger os garçons que vão servir essa bebida. Tem os garçons que vão servir diversos, que a gente chama, que são as bebidas não alcoólicas. Tem o garçom que serve a comida e tem o garçom que faz a limpeza das mesas, né? Que passa recolhendo os potinhos de mini porções, as loucinhas, os copos, guardanapos. Então, a gente sabe também, com essa divisão dos garçons, a gente sabe o que não está legal no serviço. A gente vê um setor, por exemplo, um grupo de convidados pedindo muita água, por exemplo. Pode trazer uma água, pode trazer uma água. A gente já está atento de que aquela equipe que está servindo diversos não está talvez sendo tão eficiente. Ou a gente passa pelo salão para ver como que está o serviço e vê a mesa cheia de guardanapo, de loucinha. A gente vai direto no garçom da limpeza para ele fazer, assim, ter mais agilidade, fazer essa função com um pouco mais de rapidez, né? E a gente fica em cima, assim, para administrar essa logística ali da atividade dos garçons na festa. Então, quando isso está definido, a gente sabe a quem cobrar caso não esteja o serviço com o padrão de excelência que você espera, que você trabalha tanto para oferecer para o seu cliente e que os convidados merecem ter. Então, essa divisão de funções ajuda muito a gente a administrar também e também entregar o melhor resultado para a festa. O maître vai ser como se fosse o chefe da cozinha, responsável pela cozinha. O maître é o responsável pela equipe dos garçons e ele que vai coordenar junto com o responsável do buffet, que no meu caso eu sempre vou nas festas, a minha mãe também sempre vai nas festas, a secretária que está com a gente há muitos anos também sempre vai nas festas. Então são pessoas responsáveis pelo buffet, além do maître, que estão atentos nessa organização dos garçons. E antes de começar a festa, o que acontece? Antes de começar a festa, como que a gente organiza essa equipe do serviço? A gente organiza a festa em setores. Isso também é um grande diferencial que eu acho que faz muito sentido e que melhora muito o serviço. A gente divide a festa em setores. Às vezes tem salões que tem um salão principal, uma varanda ou um segundo andar. Então, essa equipe de garçons ela é dividida de modo que todos os setores sejam servidos com a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, tem garçom de bebida alcoólica, de comida, de bebida, em todos os setores, porque a gente sabe que o grupo do salão principal, o grupo da varanda, o grupo do segundo andar vai estar sendo servido com a mesma qualidade e das mesmas coisas ao mesmo tempo. E isso tem que ter uma afinidade muito grande também com a equipe da cozinha, porque a cozinha tem que se organizar para preparar as coisas igual para esses setores. Então, se vai sair uma bandeja, por exemplo, de canapé, a cozinha prepara 3 bandejas iguaizinhas, que aí, na hora que o garçom de cada setor for pegar a sua bandeja, vai sair os 3 ao mesmo tempo com a mesma coisa. E com isso a gente sabe que toda a festa está sendo servida da mesma coisa. Isso é muito interessante. Só que durante a festa, a gente sabe que começa de um jeito e aí vai começando a pista, animando a pista, as pessoas que estavam nas mesas se levantam, vão para os lugares que tem mais sofazinho, mais lounge, então toda a festa acaba migrando
né, para mais perto da pista. Ficam alguns lugares mais vazios. Então a gente tem que estar, durante a festa, administrando também essa equipe e essas quantidades para não ter desperdício, né? Para não ficar saindo toda hora um monte de bandeja com a mesma coisa ao mesmo tempo, se não tiver as pessoas ali sentadas nesses setores. Então a gente vai também, com essa experiência, mudando a estratégia durante a festa. Não é porque a festa começou de um jeito que vai acabar do mesmo jeito, porque isso daí vai gerar somente desperdício para o seu buffet. E as pessoas mal atendidas, porque elas, quando começam a fazer esse movimento de migrar para perto da pista, a gente tem que reorganizar isso e servir todo mundo aonde elas estão. E aí, antes de começar a festa, o que o maître faz? O maître reúne toda a equipe dos garçons para delegar essas funções e determinar quais os setores que eles vão estar servindo. Então, todo mundo começa a festa sabendo exatamente o que tem que fazer, aonde que tem que servir. A equipe da cozinha sabe quais são os setores que tem que atender, então prepara as travessas, as comidas suficiente para atender essa demanda do salão. Então, toda essa organização nesse período ali, que a gente chega de 4 horas antes, é o que vai fazer a festa na hora funcionar com tranquilidade, com fluidez, claro, né? Sempre tem algumas coisas que acontecem fora do previsto, mas que a gente tem tempo de contornar porque a gente está organizado e porque a gente sabe exatamente qual a função de cada pessoa. Então, essa reunião da equipe antes da festa também é muito importante que vocês façam e definam essas funções de cada um na hora que começar a festa. Que na hora que começa a festa, começa o cronômetro contar, a gente não tem tempo para voltar atrás, não tem tempo de esqueci o pratinho, cadê a pá de bolo, o gelo não chegou. Não pode ter esses questionamentos na hora da festa. Tudo isso já tem que estar resolvido e a festa rodando, e o que acontecer dali para frente a gente vai contornando, mas essas coisas previstas têm que estar sanadas e organizadas antes de você começar a executar esse evento. E a gente também, antes de começar a festa, oferece alimentação para todo o staff e material e pessoal de apoio que está ali trabalhando no momento da festa. Seguranças, manobristas, pessoal de limpeza, todo mundo que está ali trabalhando, mas que não é necessariamente ligado ao buffet nem cerimonial, porque durante a festa, se a gente não oferecer essa alimentação, durante a festa vai começar aqueles pedidos. Você pode me dar um pratinho de salgadinho? Eu vim de casa, não comi nada, ainda não jantei. Você pode me dar uma Coca-Cola? Você pode isso, pode aquilo? Então, quando você oferece essa alimentação para o pessoal de apoio e já começa a festa, todo mundo alimentado, assim como a sua equipe, que eu não sei como vocês fazem, mas normalmente a gente também, antes de começar a festa, todo mundo janta, todo mundo toma refrigerante e começa a festa alimentado. Troca o uniforme e fica esperando a hora de servir. Durante a festa, eles não podem comer nada. Durante a festa, nem beber refrigerante, só água. E depois da festa, a gente oferece um lanche também para voltar para casa, porque aí, né, o tempo de voltar para casa já vai ter passado muito tempo desde quando jantou, né? Então, mas aí já acabou o evento, é um lanche que não faz parte do cardápio dos convidados, não é sobra de comida, é um lanche que vai programado para ser o lanche dos garçons. Assim como esse jantar da equipe de apoio e dos nossos garçons. É um jantar que vai específico para eles, normalmente uma massa com uma carne, porque é a comida que vai ser servida para a equipe de apoio, não é a comida da festa. É a comida da equipe de apoio. Então, nesse período, também antes de começar a festa, eu sugiro que vocês façam isso também para alimentar todo esse pessoal, que todo mundo que começa a trabalhar alimentado, trabalha mais feliz, trabalha com mais disposição e não interrompe todo esse processo, né, da cozinha operando no momento da festa.
que às vezes você não vai poder nem atender, pode passar às vezes por grosseiro de que não pode atender, muitas vezes realmente não pode lançar mão de coisas do cardápio da festa que estão ali programadas para ser servidas para os convidados. Você não pode direcionar para essa pessoal de apoio, e então isso já dá uma desestruturada na organização. Resolve isso antes de começar a festa e todo mundo vai começar a trabalhar feliz. Outra coisa muito importante também, assim, que eu acho que é legal de vocês consultarem, procurarem saber antes. Alguns cerimoniais enviam um cronograma de horários e atividades que vão acontecer na hora da festa, antes da festa, outros não mandam, outros a gente tem que pedir. Então, assim, você já ir também sabendo o que vai acontecer na festa. Se vai ter banda, se vai ter que horas o cerimonial está prevendo servir o jantar, que horas que está previsto de ter hora extra ou não, decidir se vai ter a hora extra ou não deixar para resolver isso na hora da festa. Então, todo o cronograma de coisas que vão acontecer na hora da festa para você já se programar, e a cozinha também se programar para atender esses horários, porque não dá para a gente estalar o dedo e falar, eu quero jantar agora na mesa. Se a gente já vai programado que o jantar vai ser servido tal hora, 8 horas, 8h30, 10 horas, a gente já organiza a equipe da cozinha para meia hora, 40 minutos antes começar a finalizar esse jantar. A equipe dos garçons também já se posicionarem, começar a acender os rechôs, começar a organizar as travessas, conferir se os talheres de serviço estão ali para servir o jantar nesse horário. Então, esse cronograma ajuda muito também e faz parte dessa preparação antes de começar o evento. Dependendo do tipo de serviço que você vai oferecer, né, que o cliente contratou, se for um jantar empratado ou um jantar com mesa posta, né, você precisa também organizar a louça da mesa dos convidados. Então, uma das atividades desses garçons também precisa ser a de montagem das mesas dos convidados. A montagem dos talheres, a dobra dos guardanapos, a montagem das taças. E isso daí exige bastante, né, atenção, um treinamento muito afinado dessa equipe que vai executar esse serviço, para você não cometer gafe, né, na montagem da mesa, seguindo as regras da etiqueta, que a gente tem também aí muito conteúdo legal. Tem no YouTube do Gastromonix, tem uma entrevista com a Mary Siqueira da Santé, que tem esse material e que é professora de etiqueta de mesa posta, e que é importante que vocês estudem bastante, porque a gente está sendo cada vez mais requisitado, está capacitado a executar esse tipo de serviço, né, do jantar empratado e de montar uma mesa mais formal. Então, para melhorar, né, para você aprimorar a qualidade do seu buffet e ter um posicionamento de poder atender esse tipo de cliente também, é preciso que você se profissionalize, né, busque informação nesse sentido para poder atender esse serviço seguindo essas regras, que não tem nada de mais, só que simplesmente são regras e você precisa saber cumprir. Assim como o garçom que vai montar a mesa também precisa saber como colocar os talheres, como montar as taças, como dobrar o guardanapo. Então, na hora de escolher a equipe que vai executar essa montagem de mesa, escolher, claro, os profissionais que já saibam fazer essa função, né? Uma outra questão, assim, também na escala, né, na preparação da escala da equipe da festa, é quando a gente tem tido muitos casamentos, muitos eventos com pessoas de fora, né? Muitos estrangeiros vindo comemorar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, que virou um centro de destination wedding, todo mundo quer casar no Rio, então a gente recebe muitos convidados de fora. A gente precisa estar preparado para atender também esses convidados e saber se comunicar, né?
na hora de fazer a escala dessa equipe, também procurar priorizar garçons que saibam falar o inglês ou alguma outra língua, que tenham essa facilidade de comunicação, porque vão ser eventos que vai exigir um pouco mais dessa interação, né, de como se colocar e como explicar. Então, escalar uma equipe que esteja dentro da necessidade do evento do seu cliente. Falei um pouquinho também agora há pouco, mas eu queria reforçar assim, sobre a hora extra. Como é essa organização da hora extra? Porque na hora que a festa está acontecendo, está tudo muito bom, está tudo maravilhoso, a pista de dança bombando, mas o buffet não consegue estalar o dedo e providenciar gelo, providenciar comida, providenciar guardanapo, providenciar suco, refrigerante, cerveja de uma hora para outra. Essa definição da hora extra, ela é importante que seja feita antes de começar o evento. Alguns cerimoniais tentam, na hora que a gente está atuando no evento, negociar essa hora extra, mas eu acho que tudo que é combinado, a gente não sai caro, né? Tem esse ditado. Tudo que a gente está acordado antes, a gente consegue se preparar para atender com excelência, porque na hora a gente vai gerar esse estresse, a gente vai ter que sair correndo para comprar essas coisas extras. Nem todos os lugares a gente vai ter acesso a esse material, às vezes lugares distantes do buffet para pegar mais comida. Então, nesse momento de preparação da festa, você também tem que estar atento para o número de horas da festa para saber se você está capacitado a atender essa hora extra ou não. E quando for solicitada, como você vai se posicionar diante dessa solicitação. Isso tudo faz parte da preparação do passo a passo do buffet no dia da festa, que é o momento em que a gente vai ali mostrar o nosso máximo potencial, é o momento que a gente vai... É o nosso cartão de visitas, porque eu acho que não tem momento melhor, não tem propaganda melhor do que a execução do nosso serviço. De nada adianta a gente ter lindas fotos no Instagram, uma comunicação em revista, em publicações que falem bem do nosso serviço, se a gente não entregar isso e se os convidados que estão na festa não tiverem essa experiência. O cliente que contrata a gente é um só, mas numa festa a gente tem ali um potencial de novos clientes que a gente tem ali portas abertas para encantar. Então vamos nos organizar, vamos começar o evento de forma organizada, porque a entrega vai ser com certeza muito eficiente e dali vão surgir muitos outros eventos.